Provavelmente você também tem a tua. Você tem uma Bíblia. No livro de Joel, na minha Bíblia está na página 1192. Livro de Joel 11, depois de Oséias. Capítulo de número 2. Tem que me acender aqui, ó. Acender aquela luz. Cadê o irmão daqui? Já foi embora dali? Glórias a Deus. Tem que acender as luzes aqui todas para mim. Glórias a Deus. Livro de Joel, profeta Joel. Obrigado, irmão. Capítulo 2, versículo 28. Eu gosto de ter 2, 3 Bíblias aqui, porque você vai ter um entendimento melhor. Vou ler aqui. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Atos 1:8. Eu vou ler versículos assim, tá? Atos 1:8. Diz a palavra do Senhor: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, sobre vocês, é isso? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Vou ler de novo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Vamos orar, pastor. Graças te dou, meu Deus, que essa palavra não seja minha. Tudo o que vai acontecer esteja debaixo da tua unção, da unção do teu Espírito. Que haja uma glória, que haja sinais, prodígios e maravilhas da parte do Senhor. A minha oração, meu Deus, é que a sabedoria de Deus, que o conhecimento de Deus, que a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E o povo que vai receber essa palavra, digam todos amém, amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor, vamos? Graças a Deus, amém. Igreja de nosso Pai,
escolhida pelo papai, predestinada pelo papai, salva pelo papai Deus, que tem os seus nomes inscritos pelo papai, que ninguém pode tirar vocês da mão do papai. O tema de hoje é: por que Deus me batizou com o Espírito Santo? É esse? Porque Deus me batizou com o Espírito Santo. Você leu comigo Atos 1:8. Você leu comigo a profecia de Joel. Paulo escrevendo aos Efésios 1:13. Está ali, pastor? Cadê o menino? Efésios 1:13, que é o terceiro versículo que eu quero deixar. 1:13. O que diz? 1:13. Atos 1:13. Perdão, Efésios 1:13. Apaga o segundo, irmão. Apaga o segundo, é melhor, senão vai ficar ruim para a gente ler. Isso, tá bom. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. O que aconteceu? Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês o quê? A sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. Você leu em Joel? Leu? Promessa. Você leu em Atos? Promessa. Então ele diz: olha, vocês creram, vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo. Então, o tema é: por que Deus me batizou com o Espírito Santo? Por que Deus me deu o Espírito Santo? E eu estava, a gente não vai seguir aquilo que está ali, tá, irmão? A gente vai pular os versículos, eu vou falar e você vai acompanhar. Eu queria que você fosse no livro de João. Nós temos 7 versículos no capítulo 16, começando do versículo 7. João 16 vai te responder a tua pergunta. João capítulo 16. João 16. João, está piando, né? João capítulo 16, versículo 7. Deixa eu ler aqui. Vamos lá, sinaliza lá. João 16, 7. João 16, 7, onde está? Aqui. Eu falo a verdade que quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando o auxiliador vier, ele, o que ele vai fazer? Ele convencerá as pessoas, da onde? Do mundo, que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também
do julgamento de Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui, ó, versículo 7, mas eu digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, ali diz o quê? Auxiliador, aqui diz consolador. Quem tem consolador aí? E eu estava na minha meditação ontem, meditando nesse capítulo, né, do versículo 7 ao 14, e eu fiquei pensando no tema, né, no assunto que o Espírito gostaria de tratar, porque aqui tem outra pergunta: o Espírito Santo, por que veio para a minha vida? Por que Deus me batizou com o Espírito Santo? Quais as funções do Espírito Santo na minha vida? Então são alguns questionamentos que eu coloquei. Ele fala. Como é que ele fala? Como saber se é ele que está falando? Então são alguns questionamentos que a gente vai discutir, começando hoje, logo mais, e quem sabe terça-feira vamos discutir sobre essas funções do Espírito na nossa vida. Por que eu fui batizado? Qual é a intenção de Deus me batizar? Olha, a resposta está aqui. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo. Então a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Diga assim, Consolador. Diga, uma das funções do Espírito, diga, irmão, uma das funções do Espírito é consolar. Quando você é consolado, você não entra numa fase chamada desespero. Toda pessoa que não tem alguém para consolar ela entra em... Por isso você vê muita gente se suicidar. E você vê gente suicidar dentro da igreja. Mas essa pessoa não diz que tem o Espírito Santo, pastor, tem o Consolador. O que quer dizer essa palavra consolar? Consolar quer dizer aliviar. Quando ele vier, ele vai te aliviar. Jesus falou: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Então, quando fala de consolador, de consolar, o que é o consolador? Consolador que traz consolação, ou seja, quem conforta. Quando ele vier, eu falo a verdade e vos digo que é melhor para vocês que eu vá, pois que se eu não for, o Consolador, o Auxiliador não virá. Por que Jesus queria que ele viesse? Por que era mais importante o Consolador, que ele falou que viria, do que ele próprio? Porque ele, quando estava presente com os seus discípulos, como era a manifestação dele? Era fora. A manifestação de Jesus era visível. Quando ele queria consolar, morreu alguém, o que ele fazia? Ressuscitava. Passava alguém doente, o que ele fazia? Curava. Mas a participação do Espírito Santo em nossa vida, ela é muito, muito, muito mais importante do que a participação de Jesus quando estava diante dos apóstolos dele. Porque ali ele só podia fazer fora, ele não podia fazer dentro. E a função do Espírito Santo é estar dentro de nós, e a primeira função dele na minha vida e na sua vida é de consolador, de aliviar, diga assim, aliviar, amenizar a aflição, confortar, consolar os infelizes. Então, eu derramarei meu espírito. Depois que vocês ouviram a verdade, creram, foram batizados. Isto tudo é teoria. Se eu estou lendo aqui, é teoria.
Se você não estiver vivendo isto, é teoria. Não tem nenhum benefício para vocês. Se você fala que você tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus. A Bíblia diz, quem não tem o Espírito Santo não é de Deus, não pertence a Deus. Então, se eu digo que eu tenho o Espírito Santo e a minha vida é uma vida desesperada, é uma vida sem sossego, uma vida desajustada, Jesus falou assim: eu deixo a minha paz vou-la dou, não dou como o mundo dá. Qual é a paz do mundo? Depende das circunstâncias. Tem gente crente, diz pelo menos que é crente, só sabe viver pelas circunstâncias. Quem tem o Consolador está aliviado. Que aliviado de quê? De tudo, irmãos. Tua entrada e a tua saída é guardada. Aqui, pois, se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês, e quando o auxiliador vier, ele convencerá. A segunda etapa do Espírito Santo. Para mim é a mais poderosa que tem. Toda a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, ela é poderosa. Mas essa manifestação de, o que está escrito lá? Convencerá. O que é convencer? O que é convencer? Levar alguém a acreditar em alguma coisa. Sinônimos: persuadir, atrair, aliciar, cativar, incutir, induzir, seduzir e mudar a mente. Então, quando diz, quando ele vier, deixa comigo aqui, pastor, deixa lá, deixa o dicionário lá. Quando ele vier, porém, versículo 8, quando ele vier, convencerá, cadê? Está escrito lá, convencer, persuadir, a letra está pequena, né? Aliviar, o que mais? Persuadir, cadê ele? Persuadir, aliviar, atrair, cativar, incutir, induzir, seduzir. Olha a função do Espírito de Deus, é na tua vida, irmão. Eu estou falando de cada indivíduo, eu estou falando com cada um, amado. Deus está falando com cada um de nós. Você não vem aqui, sabe, para bater palma, para cantar, para ouvir, e se você não estiver entendendo que o Espírito, a função do Espírito na tua vida será uma vida inútil. Tu vai andar com um fardo, porque a primeira função é de consolar. Consolar é aliviar. Por que você não está aliviado? Cheio de problemas. E os problemas dominando. Todo mundo tem aflições, mas de todas, o Consolador nos livra. Você não pode arrastar a tua vida como se estivesse arrastando um saco de pedra. Tem crente que parece que carrega um saco de pedra, não é consolado. O Espírito não convence ele. O Espírito não convence, não leva ele a pessoa a acreditar. Como que eu posso acreditar que uma pessoa que não acredita na palavra de Deus é de Deus? Como é que eu sei que eu não acredito na palavra de Deus? Quando vocês, ou eu, ou todos nós, não praticamos a palavra. Se Deus diz que quando Ele vier, convencerá, diga convencer, convencerá o mundo do pecado. O que é convencer? Por que nós viemos, estávamos mergulhados no pecado, irmãos. Na mentira, na idolatria, na feitiçaria, na avareza, na bebedice, na prostituição, na pornografia, no sexo ilícito.
tudo que você sabe que é obra da carne, nós estamos mergulhados, mas a Bíblia diz que quando ele viesse até nós, ele convencer do pecado, quer dizer, convencer que você está fazendo isso, está errado. Convencer que mentir é errado, roubar é errado, adulterar é errado, ter sexo fora do casamento é errado, viver homem com homem é errado, mulher com mulher é errado, viver uma vida de prostituição, de pornografia é errado, viver de fofoca, falando da vida dos outros é errado. Que espírito é esse que vem na vida das pessoas, que alguns dizem que está com ela ou com eles, e não consegue convencer esta pessoa? Tem gente que atravessa 365 dias do ano errando, e pior de tudo, irmãos, escutando a verdade. Tem uma pessoa que eu converso com ela, aí eu mostro a verdade para ela, ela se irrita comigo. Eu falei, sabe qual é o teu problema? Teu problema é que a verdade não entra em você. Não tem um dia que eu não vá falar da verdade, a pessoa não venha se irritar. Porque a verdade não entra. Porque quando a verdade entra, ela convence do pecado. Você não foi chamado para viver uma vida carnal. Mesmo, Paulo falou, mesmo andando na carne, não militamos segundo a carne. Por que eu não vou militar segundo a carne? Porque eu fui convencido pelo Espírito de Deus que está em mim. Quem convence não é a pregação, quem convence é o Espírito de Deus que está em você. Se você não tem o Espírito de Deus, você nunca vai mudar. Como é que um maconheiro como eu, um mentiroso como eu, um adúltero como eu, um ladrão como eu, um homem perverso como eu, poderia mudar só com a minha vontade de mudar? Nunca. É uma força superior chamada, ele chama de Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Ele me persuadiu. Ele me atraiu, essa palavra convencer, ele me atraiu. Ele me cativou. Ele me induziu, ele me seduziu, o Espírito Santo me seduziu, me tirou da minha vida nojenta, podre, e me seduziu para uma vida maravilhosa com Deus. Irmãos, eu vou te dizer com sinceridade, eu tenho que muito agradecendo a Deus por eu ter sido seduzido pelo Espírito Santo. Então esse é o papel, essa é a função do Espírito. Porque Deus me batizou, pastor, para mim ficar falando em línguas, que não adianta balabalaba. O que adianta? Eis que vejo, eis que também vejo, eis que digo, eis que o Senhor falou, eis que o Senhor está falando, eis. Diz que a função dele, está no versículo 8, vai lá, João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, versículo 9, achou lá, irmão? Do pecado, 16, 9, do pecado, porque não creram em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Esse príncipe aqui é o diabo, que já estava condenado aos olhos de Cristo, ele já estava condenado. Cadê? Vamos lá. Versículo 9. Aponta lá. As pessoas do mundo estão erradas.
a respeito do pecado, porque não creram em mim, estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não me vereis mais. 11. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isto agora. Porém, olha lá ele lá. Porém, quando o Espírito da verdade vier, o que ele vai fazer com você e comigo? Ele ensinará toda a verdade a você. Então, eu estou aqui falando pelo Espírito, ensinando a verdade a vocês. Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Se ele não vem, vocês não vão conseguir largar o pecado, vocês não vão conseguir largar essa vida. Vocês não vão conseguir ter uma vida digna que Deus preparou para vocês. Olha lá, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Por isso que pessoas ficam pega de surpresa, porque andam na carne. Quando a gente anda na carne, a gente é pego de surpresa. Quando você está no Espírito, irmão, nada te assusta. Nada te assusta, sabe por causa de quê? Porque Ele te convenceu, Ele te consola, Ele te alivia, Ele ameniza a tua aflição, Ele conforta, Ele consola os infelizes. Pastor, então, versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Diga, o Espírito da verdade. Você acha que alguém que diz que tem o Espírito da verdade, que diz, e eu não acredito que tenha, continuará a fazer fofoca da vida dos outros? Alguém que diz que tem o Espírito da verdade, não queira congregar, diz que qualquer coisa é melhor do que congregar, põe sempre a vida na frente do louvor a Deus, da adoração a Deus, não tem Espírito, irmão. Estava meditando nessas palavras, eu falei, Deus, eu quero que o Espírito me guie, eu quero ser totalmente guiado pelo Espírito, porque eu quero ser convencido das coisas erradas, que eu também faço coisas erradas. Eu quero deixar de fazer algumas coisas que às vezes a gente repete erros diários. Eu até disse um culto desse aí passado, por que Deus chamou Davi do homem segundo o coração de Deus? E eu, lendo a palavra, entendi por que Deus chamou Davi. Encontrei um homem segundo o meu coração. Um homem, como é que pode? Um homem que adulterou, um homem que mandou matar uma pessoa inocente, um homem que fez um filho na mulher do outro. Então um homem cheio de coisa ruim, Deus chama ele de, achei um homem segundo o meu coração. E eu entendi por quê. Eu lendo a história de Davi, o que aconteceu? Davi não repetiu aquele erro dele. Ele errou uma vez, o Espírito convenceu ele, e ele não errou mais. Você quer ser chamado uma mulher segundo o coração de Deus? Não erre mais na mesma coisa, irmão. Jesus curava as pessoas e dizia, vai, você está curada, mas vai e não peques mais. A nossa vida não pode ser uma repetição de erros. Irmão, nós falta 11 dias para terminar o ano. Eu poderia subir aqui, porque eu sei fazer isso na carne. Eu sei fazer, fiz muito. Pular, saltar e dizer um monte de coisas que você ia sair daqui fervilhando.
mas não ia gerar esse temor e respeito que está tendo gerado no teu coração. Se você está ouvindo com a voz, como voz de Deus saindo de mim, vai gerar em você algo que vai somar uma vida gloriosa com Deus e contigo, irmão. Você quer louvar a Deus? Louve. O Espírito Santo tem que me convencer, tem que convencer vocês, que o ambiente que você vive, com certas pessoas, com certa linguagem, não é um ambiente de Deus. Alguns filmes, seriados que você escolhe para ver, isto não faz parte do povo de Deus. Se ele tem que te convencer disso. Pastor, como é que ele fala? Porque o senhor falou que Deus fala, como é que ele fala? Deus fala aqui dentro, o Espírito Santo fala aqui dentro. Você vê como é que ele fala? Na hora da oferta, o pastor mostra os compromissos da igreja, a carne diz, não posso fazer nada porque está tudo contadinho. O Espírito Santo fala assim, você pode sim. Aí a carne fala, não pode. O Espírito Santo fala, pode, porque se você plantar, você vai colher ainda esse mesmo ano. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo não é mudo. O Espírito Santo você não precisa que alguém seja usado por Deus para falar com você. O Espírito Santo dentro de você fala. Ele fala dentro de você. É uma voz que ninguém escuta, só você que escuta. E às vezes ele fala coisa louca. E você pensa, não pode ser Deus. Mas é Deus. Então, não sou eu. Quando eu falo aqui, repito aqui, os pastores, os colaboradores, os cooperadores, dizem coisas aqui, a parte do Senhor, não somos nós. É o Espírito Santo consertando a igreja. É o Espírito Santo dando uma nova direção para cada vida. É o Espírito Santo dizendo, olha, eu vou te aliviar, eu vou te consolar, eu vou tirar esse fardo das tuas coisas, essa tristeza que você tem, esse desânimo que você tem. Você anima 3 dias e 4 dias, depois está desanimado. Essa obra é dele. Essa obra de transformação não é do pastor. Eu poderia colocar pessoas que estão falhando aqui. Eu tenho aqui algumas aqui, se eu chamar aqui, eu sei. Estão falhando direto. Podia colocar aqui, envergonhar, para ver se essa pessoa toma vergonha na cara e muda a vida. Mas eu não posso, porque quem tem que fazer isto é o Espírito de Deus. É Ele que é teu dono. É Ele que é o nosso dono. Então eu poderia gritar, pular, profetizar, vamos ter um ano abençoado, vamos ter muitas colheitas, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Irmão, nós vamos ter tudo sim, do bom e do melhor da parte do Senhor, desde o momento que o Espírito Santo te convença que a tua vida tem que mudar. Se você está bom, você vai se tornar um excelente. Se você está ruim, vai ficar bom. Você que parecia que entra e sai e entra, como se seguisse uma religião. Irmão, eu odeio religião. Que desgraça maior que tem nessa terra é a desgraça da religião. Cria pessoas vazias e ocas, que não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. A religião não permite que você ouça a voz do Espírito Santo. A religião, ela tapa o teu entendimento, ela tapa o meu entendimento. A religião diz assim, todo mundo faz. Qual é o problema? Deus perdoa. Deus é amor. Então, as pessoas querem confortar as vidas. Eu digo às pessoas, me incluo também nisto, amado. Eu não estou de fora. A palavra é uma espada de 2 gumes. Fala aqui e fala aí. Então ele diz, ele vai convencer, ele vai te persuadir, ele vai te atrair, ele vai te seduzir, ele vai te induzir, ele vai te incutir, ele vai conduzir a sua vida, ele vai mudar a tua mente.
Não é isto que eu quero que você fique fixado, porque a função do Espírito Santo na tua vida não é que eu queria tanto falar em língua, e daí? Eu queria tanto, sabe a pessoa falar em língua e interpretar igual o pastor, e daí? Queria tanto poder pôr a mão nas pessoas e curar. Todas as pessoas que foram curadas já morreram, e todas que foram curadas vão morrer. A obra de Deus não é manifestada pelas curas. O poder de Deus não é manifestado pelo milagre da cura do cego, do aleijado, do paralítico, do leproso, do aidético. O poder de Deus é manifestado quando Ele entra em cada um de nós e muda a nossa vida, irmãos. Evangelho é mudança. Espírito Santo é o que convence. Se Ele não te convenceu, você precisa de receber a Jesus, você precisa de confessar a Jesus, você precisa de crer no Evangelho, para você ser selado com o Espírito da verdade, para começar uma etapa gloriosa na sua vida. Porque tem gente que pensa que tem, e tem gente que tem e faz como Paulo falou aqui em Efésios 4:30. O que diz aí? Efésios 4:30. Enquanto o irmão vai colocando ali. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Cadê? Efésios 4:30. 4:30, meu irmão cooperador. Efésios 4:30. Sinaliza lá para o pastor. Efésios 4:30. Aqui. Cadê? 26. Olha lá. Não façam com que o Espírito Santo de Deus, e aí? Fique triste. Não faça. Como é que eu entristeço o Espírito Santo, pastor? Paulo falou, não entristeçai o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então está escrito, e não façam, lá em cima, 30, não façam com que o Espírito Santo de Deus fiquem tristes. Então você e eu, às vezes, com a nossa carnalidade, entristecemos o Espírito Santo. Não sei se você já teve algum pega-pacapá com a tua mulher, ou com o teu marido, ou com o teu filho, alguma situação na casa. Todo mundo teve. Quem falar que não teve, está mentindo. Todo mundo teve. Quando mente, entristece o Espírito Santo. Não queira ser um santão, tá? Você é ser humano, você está cheio de problema igual eu. Então, quando um casal tem eu entristeço a minha mulher, você sabe, é bom a gente dar testemunho da vida. As coisas que a gente pode testemunhar, a gente deve dar testemunho para ajudar pessoas. Quando você vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus, na tua vida, um casalzinho de 1 ano lá, você que tem casado há 10 anos, 5 anos, você deve ter passado por isso, de você ter confusões, discussões, da outra parte ficar triste. Me recordo, quando nós éramos criança, não criança de idade, mas criança no entendimento, minha esposa tinha um comportamento de uma discussão, ela deitar no sofá e não levantar para nada. Hoje a gente discute, ela levanta, cozinha, passa, lava, cuida de mim. Entendeu? Então, são comportamentos que o Espírito Santo vai mudando na vida da pessoa. Mas por que gerou esse comportamento dela deitar no sofá, ficar triste? Porque eu falei alguma coisa que entristeceu. Quando acontece isso, acontece um rompimento de relacionamento. Ou seja, eu deixo de falar com ela e ela deixa de falar comigo. É aí que está aquilo ali, ó. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique
triste. Quando é que ele fica triste? Quando eu ando na carne. Paulo falou, quem se inclina para a carne, se inclina para a morte. Então, essa inclinação é cada um que faz isso. Pastor, sabe, é uma força que me faz. Não é você que quer. É você, sou eu que quero inclinar. Porque eu sei o que é certo, o que é errado. Você sabe o que é certo e o que é errado. Não existe pano quente para nenhum de nós que estamos aqui. Não existe nenhum inocente. O que você fizer, o que eu fizer, eu vou colher. E as pessoas vão olhar e vão ver a colheita de cada um. Por quê? Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Está vendo? Não faça com que o Espírito Santo, aqui diz, não entristeça. Então, você agora já está de posse de uma informação valiosa. Isso aqui vale mais do que dinheiro, tesouro. Essa informação aqui quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que eu, com a minha carnalidade, para satisfazer, sabe, os meus apetites humanos, eu entristeço o Espírito de Deus. E quando eu entristecia minha esposa, a gente ficava sem se falar. Ela sentava lá no sofá, levantava a perna e ficava lá. Eu passava para lá, com as panelas vazias. Aí eu, miojo. Entendeu? Porque houve ali algo que foi falado, foi dito entre os dois, que entristeceu. Às vezes nós, com a nossa atitude, entristecemos o Espírito Santo. Esse Espírito que ele veio para consolar. Você imagina, amado, alguém que te abraça, alguém que te conforta, alguém que te alivia, ameniza a tua aflição, ameniza o teu desconforto, consola quando tu estás infeliz. Você fala, sai fora daqui, rapaz, sai fora, me larga, sabe, às vezes o cara está todo quebrado, sabe, chateado, aí a mulher, vem cá meu filho, não, me larga, me deixa. Quando ela fala, vem cá meu filho, ela está ali como se fosse o Espírito te consolando. Quando você recebe um abraço, quando você dá uma palavra, você está sendo usado pelo Consolador. Aqui nesse mesmo versículo, no 29, olha o que ele diz. Versículo 29, só descer um pouquinho, Tiago. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Não diga não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé. Até as nossas palavras, por isso que ele chega logo no versículo 30, diz, as nossas palavras entristecem o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus fala assim, vem congregar, vem adorar a Jesus, vem adorar o Criador, vem ouvir o recado para você, venha oferecer a Deus um sacrifício de louvor, venha colocar a tua semente para ela germinar e produzir colheita para você. Aí você diz, não vou. Sabe o que você está fazendo? Entristecendo Deus. Tem gente que prefere agradar o marido, a mulher, o filho, o noivo, a noiva, a namorada. Não, você tem todo o direito de querer agradar quem você quiser. Mas se a disputa for Deus e qualquer outra coisa, se eu posso te dar uma ajuda, escolha Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele tem que ser o teu alvo número 1. Não estou aqui, irmãos, para colocar no coração de vocês medo, pavor. Estou aqui consolando vocês.
Aqui nós podemos hoje sair todos daqui consolados e convencidos. Até aqui, fiz uma análise, 11 dias para terminar o ano. Eu tenho falado muita besteira. As minhas amizades estão horrível. Os papos que eu levo na internet tá triste, porque eu escrevo algumas coisas. O Espírito Santo falando com a gente. Eu escrevo algumas coisas. Quando eu acabo de escrever, lá dentro de mim diz: por que você escreveu isto? Você não é um cara casado? Você não é uma mulher casada? Por que esse papo está assim? Por que essa conversa está assim? Não faça isso. Por que você falou assim com a tua mulher? Por que você tratou assim o teu pai, tua mãe? Por que você não respeita o teu pai? Ah, o teu pai é burro porque ele tem mais de 50 anos? Vocês que têm menos de 50 anos, vocês são os inteligentes? O Espírito Santo não ensina as pessoas a desonrar o papai, nem a mamãe. O Espírito Santo ensina a você, tudo que está na Bíblia tem que ser obedecido. O Espírito Santo na tua vida vai fazer você obedecer tudo que está na Bíblia. Ele falou, olha, Ele fará, quando Ele vier, Ele fará você lembrar de tudo. Como que Ele pode fazer você lembrar de tudo, se você não ouve nada? Tem gente que as redes sociais não vê nada aqui, tudo que passa aqui não vê nada. Não transporta isso para os outros. Transporta besteira. Eu não sei quem me mandou. Me mandou não, eu vi no Instagram, né? Instagram. Tem Instagram, não existe Instagram, né? Alguém no Instagram, acho que é parente da seu parente. Seu parente. É. Tá lá no Instagram dessa pessoa uma frase do Chico Xavier. Acho que é a tua parente, a Bezerra, tua irmã. Aí eu li e está lá a cara do... Você sabe quem é Chico Xavier? Chico Xavier era um cara que recebia demônios. Você sabe quem é Chico Xavier? Chico Xavier é igual o Satanás lá quando tentou a Jesus Cristo. Usou as palavras bonitas, mas por detrás estava o demônio. Então você tem que ter cuidado. É muito lindo. Oh, Gandhi. Oh, Chico Xavier. Diz aí uns outros demônios que falam aí. Um monte, né? Então isto tudo é entristecer Deus. Qual é o problema da Bíblia? A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa. Se você quer mudar a vida de alguém, envie a palavra de Deus para essa pessoa. Porque se você enviar a palavra de Gandhi, aquele que usa uma boininha assim, terrorista, chega e vai, maconheiro, terrorista lá do inferno, que está lá nos quintos do inferno, só bota lá a camiseta, crente, entristecendo o Espírito Santo. Então, se você quer ser boca de Deus, quer mostrar que você está cheio do Espírito Santo, o enviado de Deus fala a palavra de Deus. O enviado de Deus não fala a palavra de John Travolta, de Olivia Newton-John, Chico Xavier, Alziro Zaru, Padre Bento, Padre Chico, Padre Antônio. Gente que aborrece Deus. Quem aborrece Deus, que palavra boa vai vir da boca de quem aborrece Deus? Satanás falou para Jesus assim: olha, se tu és filho de Deus, está escrito, usando Bíblia, mas a fonte é demônio. Quer te desviar. Eu conheci uns crentes que a LBV liga para ele, fala, faça ajuda, e a pessoa dava ajuda para a LBV. Ajuda R$20, 30, é só R$20, já é pouca coisa. Você está ajudando a alimentar o inferno. A idolatria é o primeiro mandamento contra Deus, proibido por Deus. Então, se você vai e propaga Chico Xavier, você propaga Padre Bento, Padre Cícero, Papa João III, João IV, você está propagando o inferno. Quer propagar alguma coisa? Você quer de Deus? Está aqui para ouvir a palavra de Deus? Propague o Evangelho, a palavra da cruz, que para o mundo é loucura, mas para você é o poder de Deus. Tomara Deus que você tenha ouvido com ouvidos de Deus, porque Deus quer salvar você, hein? Deus quer salvar você
da desgraça, da penúria. A pessoa fala, tá ruim, pode ficar 1000 vezes pior. 1000 vezes pode ficar pior, como pode ficar 1000 vezes melhor. Aí, como que você vai querer para mais ou para menos? É você quem vai tomar a decisão. Eu quero fazer uma oração por você, que lá dentro do teu íntimo, você diz, pastor, essa palavra foi para mim. Eu sei que eu tenho que mudar. Mas já há anos que eu digo isso. Todo final de ano, se eu não sabe, eu crio um rito na minha casa, eu me ajoelho, eu escrevo o que eu vou fazer, e acaba o ano, eu não volto a fazer tudo de novo, pastor. Isso é falta de intimidade. Você sabe como é que o amor vem de um casal? Quando há intimidade. Quando eles estão bem juntinhos. Não há espaço para o Ricardo, não há espaço para a Ricarda. Porque está havendo intimidade. Então, quando você tem intimidade com Deus, com o Espírito Santo, você se torna uma mulher sensível, um homem sensível de ouvir. Todas as vezes, quem tem o Espírito Santo, quando erra, ele lá dentro, ele fala, você fez burrice. O que eu tenho que fazer, pastor? Consertar a burrice. E não repetir a burrice. O Espírito nos reuniu aqui para mudar. A vida de alguns já estão mudada. A vida de outros serão mudados. E a vida daqueles que já estão sendo mudados vai brilhar como nunca. Assim disse o Espírito. Assim disse Deus. Choro duro, uma noite.